Bom, vou falar um pouquinho de filtros hoje. Filtro é uma coisa que a gente vai usar em vários momentos e filtro é uma coisa que se usa em vários contextos em matemática, então ele acaba sendo uma ideia bem importante. Aliás, na verdade, muitas vezes ele aparece sem aparecer explicitamente na frase. Só para dar um exemplo aqui para vocês, se você já trabalhou com ideais em álgebra, ideal é o primo do filtro. Tipo, você, em geral, se você tem um, você tem o outro, sem usar essa nomenclatura. A gente não vai usar isso aqui, mas só para ver como esse conceito aparece em mais lugares do que parece no primeiro momento, tá? Então, primeiro vamos começar com a definição. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um conjunto ordenado, tá? Então, uma P com uma ordem. Em geral, a gente acaba usando P aqui por motivos históricos. E o que vai ser o filtro? O filtro ele é um subconjunto desse seu P. Então, são alguns elementos especiais lá dentro. Uma motivação que você pode pensar aqui é pensar que eu vou tentar definir quem são os elementos grandes. Então, pensa que vai satisfazer certas condições que, tipo, ah, quem está dentro do filtro vai ser chamado de grande, tá bom? E só eles, só os que estão dentro do filtro são chamados de grande. Talvez isso ajude um pouco na motivação aqui. A primeira condição é que o filtro é não vazio, alguém se vai ter que chamar de grande. A segunda condição é que se você tiver dois caras dentro do filtro, vai ter que ter alguém também dentro do filtro, de forma que esse cara que você pegou esteja abaixo dos dois. Então, isso aqui é uma interpretação, é que tipo, se você tiver com uma ordem total aqui, isso não faz muito sentido, e na verdade, a filtro em geral você não trabalha com ordens totais, tá? Os casos interessantes são as ordens parciais. Aqui você pode pensar, por exemplo, imagina que você está numa ideia de conjuntos de medida total. Tá? Você tem um intervalo 0, 1 e está trabalhando com conjuntos de medida total. Se você pegar um conjunto de medida total e outro conjunto de medida total, quem está na intersecção deles também tem medida total, então seria esse R aqui. Tipo, eles são tão grandes de forma que sempre você consegue, dado dois deles, mesmo que eles não sejam comparáveis entre si, tem alguém por baixo deles que ainda é grande. Tá? Então, talvez a noção de ser elementos grandes não é tão boa, seria elementos enormes, tá bom? Então, tem essa motivação, é só uma motivação. Tá? E a última, que daí eu acho que é mais direta com essa coisa da gente falar que é os elementos grandes, é que se você tiver um P que é grande e um Q na ordem qualquer, e você tiver que o P é menor ou igual que o Q, bom, então isso implica que o Q também é grande, né? A nossa linguagem é essa aqui. Tá, então são essas condições. Em alguns lugares vocês vão ver que pede que o filtro não seja a ordem toda. Eu não vou pôr esse pedido aqui, talvez eu devesse. É que isso aqui dá bagunça quando você tem algumas ordens mais triviais, por exemplo, em ordens totais, essas coisas, quando você vai tentar falar dos filtros maximais. Eu vou tomar cuidado de outro jeito aqui, então é só se você for olhar por aí, em geral também se pede que ele não seja a ordem toda, tá bom? Mas isso nos casos não triviais não traz nenhum prejuízo. Beleza, então essa aqui é a nossa definição. Eu vou fazer uma definiçãozinha aqui antes, porque vai ajudar no que eu vou fazer depois. Então já fazer o primeiro comentário, depois eu vou para os exemplos, que são os exemplos que são mais importantes aqui. Então você pega você tem então seu P, ordem parcial em geral, né, que vai ser interessante. Pega uma família, uma subfamília aqui dentro. Vamos pegar aqui que ainda não é um filtro. Tem lugar, inclusive, que chama isso aqui de pré-filtro. Isso que eu vou fazer, ou alguma coisa parecida com isso. Ser filtro eu vou chamar de família centrada. Ela é uma família centrada. Tá? Então a F é uma família centrada. Se para qualquer A1 até AN que você pegar dentro desse aqui, vai existir um B na ordem, de forma que o B é menor ou igual que todos os AIs, tá bom? Isso aqui vai aparecer uma motivação daqui a pouco para vocês. Se eu conseguir pedir que o B está dentro do F, né, que aqui eu pedi o B no P, se eu conseguir o B dentro do F, né, se o B for dentro do F, aí eu falo que ela é centrada em si mesma. Tá? Eu acrescento em si mesma aqui. Tá? Vou fazer o primeiro exemplo, que daí já vai pegar esse aqui e já vai deixar várias coisas mais claras. Tá bom? A ordem mais importante por enquanto para a gente é a seguinte: você fixa um x em geral não vazio, para graça, e você considera partes de x. Só que eu não vou pegar o partes de x inteiro, eu vou pegar o partes de x sem o vazio. Isso aqui nada mais é que o partes de x sem o conjunto vazio. Então todos os subconjuntos do x não vazios. Com qual ordem? Com a inclusão. Então isso é o nosso P, tá bom?
é uma ordem parcial, nem todo conjunto tá, nem você pega um A e o B, não é verdade que o A está contido em B ou o B está contido em A necessariamente, certo? O que vai ser a família centrada em si mesma aqui? Lembra? A família centrada é simplesmente você vai pegar finitos caras desses e você quer que tenha alguém por baixo deles. Lembra? Para ter alguém por baixo, lembra que a ordem aqui é não vazia, então é pedir que o quê? Que a intersecção dos AIs, desses Is são finitos, lembra? Seja diferente do vazio. Tá bom? Ser centrada em si mesma, pensa um pouquinho, você vai perceber que nada mais é que falar que a mira é fechada por intersecções finitas. Tá? Para esse caso aqui, sai tudo muito bonitinho. Aqui dá para generalizar alguma dessas ideias para outras ordens, tá bom? Mas essa aqui acho que é a mais importante por enquanto, tá bom? Essa aqui é a nossa primeira ideia de família e aí as famílias centradas, certo? Ok, vamos tentar ver se a gente consegue construir uns filtros bacanas aí sobre esse negócio. Primeira proposição, que não é muito difícil, você fixa uma ordem parcial qualquer, e aí você pega uma f contida no P, centrada em si mesma. Centrada em si mesma. Então existe um f que contém essa f fresca, fiz f não fresco aqui, contém essa aqui, filtro. Tá bom? Como é que você faz isso? Você simplesmente pega o conjunto dos Bs que estão na sua ordem parcial de forma que eles sejam maior que alguém que está no A. Então, que existe A pertencente a F de forma que o A é menor que o B. É o famoso fechar para cima. Se você fechar a sua família para cima, se ela já for centrada em si mesma e você fechar para cima, você já tem a condição toda. Tá? Então aqui, em geral, você consegue esse tipo de coisa. Beleza? A outra coisa é o corolário dessa, porque a demonstração fica sendo igual, que é se você tiver uma F família centrada em partes de x sem o vazio, aqui você precisa que o x seja diferente de vazio, só para não dar bagunça. Se você tiver isso aqui nele, você consegue, qualquer família centrada em si mesma, você consegue estender para um filtro. E na verdade, se você tiver qualquer uma aqui que for centrada, não precisa nem pôr o centrado em si mesma. Centrada quer dizer o quê? Intersecções finitas são não vazias. Inclusive, em geral, a gente acaba chamando isso aí de propriedade da intersecção finita. Então, se as intersecções finitas deles forem não vazias, você tem um filtro que contém essa. Por quê? Você começa com a F, você fecha a F por intersecções finitas, tá? Isso vai continuar não tendo o vazio lá dentro, e aí só que aí ela passa a ser centrada em si mesma. Aí você fecha para cima, como a gente fez antes, você tem o filtro, tá bom? Então você sempre consegue estender essas famílias bem comportadas para filtros, tá? E aí, finalmente, acho que talvez a definição das mais importantes aqui, o que é um ultrafiltro? Um ultrafiltro é um filtro maximal. O que é a ideia aqui? Ele é um filtro maximal no seguinte sentido: você não consegue aumentar ele. Se você acrescentar algum elemento nele, você deixa de ser filtro. Tá? Então você tem um filtro muito grande, de forma que se você acrescentar elementos nele, você torna ele, deixa de ser filtro. Você quer ver um exemplo só para tentar ficar claro? Imagina que você está trabalhando com essa ordem aqui, porque se você pegar nas ordens muito triviais não vai ter isso, mas se você tiver nessa aqui, o que você tem? Em particular, isso aqui é uma família que ela é centrada, lembra? Porque tem que ter aquela coisa que se você tem dois, a intersecção tem que estar lá dentro, é isso que acaba sendo a intuição lá. Então se você tiver se você está com um filtro e você acrescentou um elemento e ele deixou de ser filtro, o motivo vai ser porque esse novo elemento que você acrescentou, intersectado com alguém que já estava lá, vai dar vazio. E aí, portanto, você perdeu a propriedade de ser centrada. Tá bom? Então você deixa de ser filtro por esse motivo. Certo? Então esse aqui seria um exemplo de você pegar deixar de ser filtro, né? Por que isso aumenta? Aí você pode começar a pensar ao contrário. Você fala, mas existe algum que é ultrafiltro de fato? Existe. Vamos fazer um exemplo aqui simplesinho, que é o quê? Fixa um x qualquer não vazio e pega um azinho dentro do x. Tá? E eu vou trabalhar no partes de x asterisco. Vou definir como u, e eu vou até pôr um azinho aqui para denotar ele, que é o que? São todos os f's contidos em x, tal que o a pertence a f.
você vai ver que isso tem a propriedade de ser filtro. Tá? Qual que é a propriedade de ser filtro? Isso aqui tem que ser no vazio. Bom, o x inteiro está aí. Ah, se você tiver dois aí dentro, a intersecção tem que estar também. Bom, se os dois elementos têm o A, a intersecção também tem. E se o pequeno está dentro do filtro, o qualquer superconjunto dele também está, porque se o pequeno tem o A, o superconjunto também tem. Então isso é bem fácil. Você tem que só fazer a maximalidade. A maximalidade, o que vai acontecer? Perceba que você tem que se um elemento não está nesse o A, é porque ele não tem o A, não tem o Azinho, certo? Bom, mas um cara que está nessa família é o unitário do A, então a intersecção desse com aquele lá vai dar vazia e aí você perde a centralidade. É mais ou menos essa ideia, tenta pensar isso aí com calma depois. A maioria dos exercícios básicos de filtro, eles são horríveis de ver alguém fazendo, mas eles são mais ou menos tranquilos de você tentar fazer. Às vezes engasga um pouco no começo, mas ele é um monte de continha simples, então é mais prática aqui, tá bom? Beleza. Uma outra coisa que você tem é todo filtro pode ser estendido, ser estendido para um ultrafiltro. Isso aqui você usa o lema de Zorn para mostrar. Então você mostra aqui cadeia de caras, cadeia de centrados é centrado, coisas assim. Então você vai conseguir estender fazendo aqueles argumentos que a gente tinha feito antes via lema de Kuratowski-Zorn. Dá para fazer com um pouco menos, mas não é o caso aqui para a gente. Usa isso aí e está tudo certo. Tudo bem? Então sempre vai existir. E a questão é que, bom, a gente mostrou esses caras aqui, mas tem ultrafiltros que não são esses. Tá bom? O que é esses caras aqui? Esses caras a gente acaba dando nome para eles de ultrafiltros principais. Eles são todo mundo que contém um certo elemento. Se você colocar aqui, por exemplo, um conjunto que não seja unitário, você vai ver que já não dá ultrafiltro, tem que ser unitário mesmo. E esses aqui são os ultrafiltros principais. Usando o lema de Zorn, usando esse resultado aqui que a gente tem, você consegue mostrar que tem alguns filtros, ultrafiltros, que não são desse tipo. Como é que você faz isso? Você começa se você tiver um ultrafio, se você tiver o seu x infinito, você começa com x infinito e você pega a família f de todos os y contidos em x, tal que na hora que você faz a diferença, o que sobrou aqui é finito. Tá bom? É o cofin aqui, que é os cofinitos. Tá bom? Isso aqui você vai ver, faz o teste depois, você vai ver que ela é centrada em si mesma. Então ela pode ser estendida a um ultrafiltro. Esse cara a quem você estendeu, pouquinha conta ali você percebe que ele não pode ser um ultrafiltro principal. Então ele não pode ser um daqueles que a gente fez antes. Então aqui a gente mostrou a existência de ultrafiltros principais, não principais se o seu x for infinito. Tá? E aí o último comentário que eu quero fazer é uma caracterização para ultrafiltros, que para o pessoal que já trabalhou bastante com ideais maximais, vai reconhecer talvez uma certa semelhança aqui. Então você começa com um x diferente de vazio, tá? E eu vou pegar um filtro. Tá? Eu já sei que ele é filtro, tá bom? Então já sei que ele é filtro sobre partes de x, né? Sobre essa ordem aqui particular, tá bom? Que é a mais importante aqui para a gente. São equivalentes. Então, a primeira condição é o U ser ultrafiltro. A segunda condição, que é uma que a gente usa bastante, que é se o A está contido em X, então pega um subconjunto qualquer. O A está no filtro ou o complementar do A está no filtro. Isso aqui o pessoal em geral interpreta que o ultrafiltro está escolhendo todo mundo. Você pega alguém, ou ele ou o complementar dele estão dentro do ultrafiltro. Certo? O ultrafiltro escolhe metade dos elementos, digamos, intuitivamente aqui. C. Se A união com B pertence a U, então A pertence a U ou B pertence a U. Tá? Então isso aqui é o que o pessoal chama de primo, tá? Que isso aqui parece bastante com ideais. Se você tiver que a união está dentro do ultrafiltro, pelo menos um deles está dentro. Pode ser que os dois. Tá bom? Se voltar com aquela ideia de ser grande, o que está acontecendo aqui? Ou você é grande ou seu complementar é grande, certo? Ele é bem dividido aqui. E aqui se você juntou duas coisas e deu grande, uma delas já era grande. Tá bom? Aquela definição que a gente fez lá no comecinho.
Como é que você mostra aqui? Bom, é um exercício interessante tentar fazer qualquer implicação para qualquer implicação aqui, tá? Eu fiz assim, A implica B, B implica C e C implica A lá no texto. Vou só dar a ideia aqui, ó. Se você tem ultrafiltro, lembra, quer dizer que ele é maximal. A ideia é você mostrar, supõe que pega um cara qualquer, se você mostrar que um deles, tipo, se você não pode acrescentar o A no U, é porque ele tem que ter um motivo para você não poder acrescentar o A no U. Senão você poderia estender o filtro. Então, se você tem esse motivo para não deixar o A ser acrescido, você vai mostrar que o x menos A pode ser acrescido. Tá bom? Mais ou menos essa ideia aqui, para mostrar que se ele é um ultrafiltro, você tem isso. Essa condição implicada de baixo se você supor que nem esse estão dentro, você vai passar para os complementares e aí você vai conseguir concluir que nem esse está dentro. Aí para último, para fazer essa que implica essa, você faz o quê? Você supõe por contradição que tem uma coisa que estenda o, ainda sendo filtro, e aí você faz um truquezinho de união desse com alguém que você já tinha antes, e aí você vai poder usar essa aqui. Tá bom? É um truquezinho ali, uma conta para poder fazer. Tá? Mas o importante então é para a gente lembrar esse resultado aqui, e aí a gente vai usar isso aqui bastante para frente. Tá certo? Então é